Olá, bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé, programa do canal YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IPP-TV. Mas se de repente você perdeu algum programa, quer assistir de novo, quer mandar para os amigos, vai no IPP Play. Sim, lá tem a primeira temporada, a segunda temporada, todos os programas para você assistir. Nosso convidado de hoje é da nossa área, a área que a gente gosta, que é a área do futebol. Mas calma. Primeiro o Bruno vai falar um recadinho aí, depois eu solto quem é o nosso convidado especial de hoje. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa e eu já vou direto com a dica de saúde hoje com o nosso grande amigo Wesley. É com você, Wesley. Fala galera, que prazer estar aqui com vocês. Na minha jornada, muitas coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. Ou seja, passos importantes que eu dei no passado construíram a corrida de hoje. Sou um treinador, uso do esporte, uma ferramenta para que diversas pessoas comuns encontrem a sua essência, o seu propósito, treinem, tenham qualidade de vida. E por que eu estou aqui falando com você? Porque o meu ponto de vista é, em primeiro lugar, que você se lembre que todas as escolas da vida que você passou, desde a sua formação inicial, lá com seus pais, com a sua família, que pode ser que esteja presente até agora, ou talvez você já tenha aprendido e já tenha suas asas e hoje voe sozinho. A sua base, a sua formação, os esportes que você praticou no passado, os lugares por onde você passou, as experiências que você teve, a profissão que você escolheu, todos esses passos foram tão importantes quanto os passos que você dá hoje. Mas muitas vezes, na situação e a circunstância que você se encontra, você se esquece, ou deixa passar algumas coisas, ou acaba não dando importância a essas coisas tão valiosas que você viveu. No esporte nós temos o seguinte pensamento. Muitas vezes, como na corrida, um esporte individual, a nossa superação e o nosso adversário somos nós mesmos. Então os nossos treinos, aquilo que nós fizemos, nos ajuda a entender o que nós temos que melhorar. Então aquilo que passou sempre tem importância no esporte e na vida também. A sua jornada, as suas escolas, como eu disse, elas são fundamentais. Talvez no início de toda a sua jornada, você apenas caminhava, você aprendia a caminhar. E esse caminhar te deu suporte para que hoje você possa correr. E eu acredito, como a nossa vida está hoje, que você vive essa vida corrida, que você vive a corrida, não necessariamente a corrida do esporte, mas a corrida da vida. O principal é, lembre-se que lá no início, aqueles passos que você deu, ou as pequenas corridas que você deu, são tão fundamentais quanto os passos e as corridas que você tem hoje. Elas constroem todas as coisas que você vive. Por isso que eu aqui trago um ponto de vista de que o esporte tem uma correlação totalmente real com a nossa vida. E o primeiro passo é, olhe para trás. Quem você é hoje é um reflexo de quem você foi. Essa é a ideia. Trazer uma visão para trás para que você enxergue lá na frente. Como eu falei, hoje o nosso convidado é da nossa área, a área que a gente gosta do futebol, né? Ele foi jogador profissional de futsal e depois de muito tempo, hoje aos 44 anos, ele voltou a jogar profissionalmente numa outra área aí do futebol que a gente vai conversar aqui. Ele é casado, pai de 3 filhos, e quando ele voltou, ele ficou famoso no YouTube por ser o goleiro do Falcão. Sim, o rei do futsal, Falcão. Nós vamos conversar hoje com Flamarion Martinelli. Seja bem-vindo, é um prazer para nós bater esse papo com você. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Drica, Bruno, a toda a galera aí que tá assistindo no YouTube aí da IPP TV. É um prazer imenso estar falando com vocês.
e com certeza vamos bater um papo bem divertido, falar bastante de esporte, falar da nossa vida, falar de fé e falar de tudo aquilo que a gente viveu durante esses anos aí. Joia, muito bom, Flamarion. Novamente, muito obrigado pela, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, de conhecê-lo um pouco mais. E eu já queria de antemão já começar aqui jogando a bola para você, né? Perguntando como foi, conta pra gente como foi esse início de carreira, como que surgiu essa paixão pelo futebol e quais os clubes que você conseguiu passar e atuar. Claro, Brunão, eu sempre falo que a minha vida no esporte ela começou muito cedo, né? Meu pai também foi goleiro, não chegou a ser um goleiro profissional, mas acho que toda a minha inspiração por ser goleiro, acho que vem do meu pai, então vem de berço. Eu, assim, nos meus primeiros passos de vida, eu já me via com meu pai jogando bola na sala e sempre pulando para fazer as defesas, meu pai sempre ali me ensinando nos primeiros passos, né? Então, assim, essa vontade de ser goleiro sempre foi muito latente na minha vida, então desde muito cedo. E logo no início, assim, da caminhada, com 5 anos de idade, meu avô conseguiu um teste no Juventus da Moca, na equipe de futsal do Juventus, e eu fui lá fazer o teste, só que eu cheguei lá, uma situação inusitada aconteceu, porque na época já tinha 3 goleiros na categoria, e o treinador começava a me colocar na linha para jogar, e eu falava assim, eu não quero jogar na linha, eu quero jogar no gol. Isso daí eu com 5 aninhos já decidido que queria ser goleiro, né? Então acabou que naquelas semanas de treinamento eu acabei não indo pro gol e falei com meu pai, pai, se não for para jogar no gol, então eu não quero. E não vou jogar. E acabei não indo mais. E logo depois, alguns meses depois, meu pai tinha um time de futsal, futsal amador mesmo, ele fazia muitos jogos e um dia ele foi fazer um amistoso no Nacional da capital aí na Barra Funda. E durante o intervalo eu corri pro gol para ficar defendendo as bolas, muito pequenininho ainda. E nisso que eu estou jogando ali, me passa o treinador da categoria atrás do gol, me viu batendo bola e falou, garoto, chama seu pai que eu quero conversar com ele. E aí chamei meu pai conversou com ele e naquele dia ia ter um treino para a categoria. Eu fui, fiz o treino e logo depois já saí com a ficha assinada e já disputando os campeonatos de federações ali no início do Nacional. E dali em diante foi essa vida de jogador de futsal. Logo no ano seguinte, nós fizemos a final contra o Juventus, perdemos para o Juventus, e aí eu recebi o convite para ingressar na equipe do Juventus. E aí então fui para o Juventus, fiquei 3 anos no Juventus, depois passei por vários clubes aqui de São Paulo, como Alcan, GM, Corinthians, São Paulo, Eurosport, Nacional de novo, Ribeirão Pires, São Bernardo Tênis Clube, até me profissionalizar com 16 anos pelo Clube Atlético Onix do Piauí, onde eu praticamente abri mão de muita coisa aqui para ir embora para o Piauí e me tornar profissional em busca aí do sonho que eu sempre quis, que era ser goleiro e goleiro de futsal. Que legal. Legal. Depois dessa sua carreira, né, uma carreira linda no futsal, o futsal nessa época era televisionado, né, era muito forte, deu uma certa queda e começou a voltar a ser forte de novo, né? Como você vê o futsal hoje em dia? Apesar que a gente vai conversar, né? Você não está mais nessa área, mas como você vê essa evolução do futsal? Sim, eu falo que eu sou tão velho, né, que na minha época não era nem futsal, era futebol de salão ainda, né? Eu comecei em 82, a FIFA assumiu o esporte em 89. Então, de lá para cá, muitas mudanças ocorreram e o futsal, claro, vem numa crescente e vem crescendo a cada ano. Claro que eu sempre falo que o Falcão fez muito disso para a modalidade, para fomentar a modalidade, ele fez muito pelo crescimento do esporte, e acho que nós, salonistas, devemos muito a ele justamente por isso, né? Por tudo que ele fez e ainda faz pelo futsal. Mas o futsal é um esporte gigantesco, é um esporte muito grande, nós vimos aí recentemente a Copa do Mundo de futsal, a Rede Globo transmitindo, então uma TV aberta começou a transmitir uma competição a nível mundial. Então, acho que o futsal tem tudo para crescer e crescer cada vez mais. E, com certeza, com a gestão de pessoas que são do futsal
e estão dentro do futsal e querem o bem da modalidade, com certeza vai fazer muito bem aí para a modalidade. Que legal. A gente viu algumas fotos suas aí e a gente viu fotos com o Falcão, né? Você ficou conhecido Sim, também sim. no YouTube por ser goleiro do Falcão. Fala um pouquinho dessa amizade. Você foi companheiro de clube? Como vocês se conheceram? Como é a sua relação com ele hoje? Sim, sim, nós jogamos juntos na categoria infanto e juvenil do Corinthians. Eu conheci o Falcão quando eu tinha 15 anos. Então, desde então, nós pegamos uma amizade muito grande, uma amizade de eu ir dormir na casa dele, ele vir dormir na minha casa. A gente praticamente tal. Essa foto aí é do Que Corinthians de legal. 93, ó, quando nós jogamos no infanto do Corinthians. Olha Essa que era a nossa demais. equipe lá no Corinthians. Então, nós aí, eu numa ponta, ele na outra aí, com 15 para 16 anos. Então, era uma época muito legal, muito, muito gostosa, porque a gente era moleque, a gente só vivia pro futebol, né? O pai dele tinha Sim. um açougue, então a gente, muitas vezes que eu ia dormir na casa dele, a gente trabalhava no açougue do pai dele durante a tarde para poder ir treinar à noite. Então, e era aquela vida de garota, a gente ia treinar de trem, metrô, ônibus, não tinha a vida de vida fácil, né? Como muitos têm hoje em dia. Então a gente ralou e ralou bastante. Então, desde os 15 anos que eu conheço e a gente vem sempre mantendo uma amizade. Eu joguei profissionalmente futsal até meus 25 anos. Depois eu fui para o esporte universitário em troca de fazer uma faculdade, ter uma faculdade, né, estudar. O futsal naquela época já não dava assim tanta rentabilidade financeira e eu já era casado, já tinha uma filha e eu precisava optar naquele momento entre continuar jogando profissionalmente futsal e fazer uma graduação. Então eu optei por jogar o esporte universitário e aí joguei até os 30 anos universitário. E depois dos 30 anos eu parei completamente com o esporte, mas sempre mantive a amizade com o Falcão, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, não só com ele, mas com a família dele em si. E agora, com 42 anos, em 2019, foi quando surgiu o convite para que eu pudesse ingressar no canal dele. E totalmente fora do esporte, né? 12 anos parado. A gente sabe que a dificuldade é uma dificuldade tremenda, ainda mais para um goleiro, né? Principalmente com tempo de bola. Eu estava totalmente fora do esporte. Eu estava fora do esporte, assim, não só do futebol, estava fora de todo o esporte. Então, dos 30 aos 42, praticamente eu não fiz atividade física nenhuma. Então, eu estava com 95 quilos, eu estava bem gordo, estava assim. Então, foi todo um trabalho que nós tivemos que fazer para que eu pudesse retornar ali, a princípio, no YouTube apenas. E aí começou os jogos festivos, as participações, até que surgiu os convites para voltarem a jogar profissionalmente, né? O Fut7 agora desta vez. Mas devo muito ao Falcão. O Falcão é um irmão que eu tenho para a vida e muitas coisas assim, só tenho a agradecer por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e com certeza foi momentos de grande valia, de grande aprendizagem estar junto com ele ali no canal. Joia, Flamarion. Já pegando o gancho de tudo isso que você falou, né? Dessa sua experiência, dessa trajetória aí, desse tempo que você teve que ter essa pausa, né? Para escolher ali entre os estudos ou continuar como profissional. Como que você enxerga isso e como que você vê hoje com essa retomada? Né? Você estava ali no nível profissional, teve que optar por essa escolha de ir para o nível universitário e dar uma parada e agora retomar novamente. Como que você enxerga isso, essas diferenças? Então, são situações um pouco diferentes, né? Principalmente quando a gente fala em retomada, a gente acaba. Eu voltei a ter uma vida de atleta em todos os sentidos, seja ela física, mental, profissional. Então, assim, toda retomada é muito difícil, né? E para mim foi muito difícil. Como eu falei, eu estava pesando 95 quilos, hoje eu peso 80, 81. Então foram praticamente aí 15 quilos que eu perdi para essa retomada de voltar, de poder voltar a jogar, né? Quem é atleta sabe que a gente fica parado, às vezes, um mês de férias, para a gente voltar já é um sufoco, já é um sacrifício. Imagina você ficar parado 12 anos. Então, tem muita coisa que precisou nessa retomada eu me conscientizar, principalmente parte de cabeça, a parte mental, né, a parte espiritual. Você tem que estar bem consigo mesmo, né, para você poder voltar a fazer aquilo que você gosta, voltar a praticar o esporte.
e claro, sempre com a ajuda de profissionais da área da saúde e profissionais adequados para isso. Então, eu tenho uma nutricionista que me acompanha até hoje, que foi fundamental na minha perca de peso. Eu tenho profissionais de educação física, professores, preparadores de goleiros que sempre me orientam, passam treinamentos para que eu possa estar em constante evolução e aprendendo cada vez mais. E, claro, voltar a jogar profissionalmente o futsal. A gente sabe que o futsal hoje em dia não é um esporte ainda profissional, ainda é um esporte amador, né? As bases salariais são menores, então a gente ainda tem que conciliar a vida de atleta com a vida secular juntos, porque senão só de futebol e só do YouTube a gente não consegue viver, infelizmente. Gostaria muito de viver só disso, mas ainda não. A gente tem que trabalhar na área secular e poder conciliar as duas coisas. Mas a retomada não é fácil em todos os sentidos, mas tem que ter muita força de vontade. Mas que legal, né? Porque isso mostra também que depois de tudo isso que você passou, mesmo na idade que você tá, com toda a experiência que você teve que voltar toda aquela disciplina, e que bom que essa bagagem aquela bagagem anterior te ajudou e te conscientizou nessa retomada. Muito legal. É como nós escutamos na palavra inicial, né? Que os passos seus lá atrás são os que são os reflexos seus hoje aqui na frente. E é justamente isso. Então, assim, a vida regrada que eu tive lá atrás, aquilo que eu consegui me cuidar, aquilo que eu consegui abrir mão, me abdicar, ser um atleta de verdade, não apenas um jogador lá no passado, hoje me dá a condição, principalmente física e mental, aos 44 anos, de estar jogando em alto nível ainda com grandes craques e principalmente com muitos garotos. Eu jogo com um garoto de 20, 25 anos. E às vezes eu falo, gente, eu tô com 44 já, como que eu tô aguentando? Mas é justamente isso, são os passos lá atrás da vida regrada que eu abri mão de muita coisa que me trazem aqui hoje. Verdade. Que legal. Você falou uma parte ali que você tem que estar bem espiritualmente também. Você entrou numa modalidade nova que não era esperada. Então, eu creio que Deus tem um propósito em tudo, né? E se tratando, a gente caminhando agora para as coisas de Deus, eu queria saber como você conheceu Jesus, se foi através do esporte, né? Como você se converteu, como Jesus entrou na sua vida. Vamos lá, é uma história meio complicada também, mas vamos chegar lá. Minha família é uma família católica, nós éramos católicos não praticantes, mas minha mãe sempre teve muito temor a Deus e acho que ensinou isso a todos os seus filhos. Eu sou o filho mais velho, né, de uma família de 3 irmãos, e minha mãe, mas mesmo sendo católica, sempre ensinou os princípios bíblicos básicos para a gente ter uma vida ali regrada de temor a Deus. E certa feita, minha mãe se converteu ao cristianismo num culto do lar de uma vizinha nossa, e aí falou para mim, não, filho, vamos lá comigo, não sei o que e tal. Eu tinha 13 anos na época, e eu falei, tá bom, eu vou. Na época eu jogava no Corinthians, e aí eu vou, né, garoto, com roupa do Corinthians, fico com a roupa do Corinthians e tal, não sei o que. E aí teve o culto no lar, o pastor no final vai orar por todas as pessoas, e aí quando o pastor foi orar por mim, ele falou assim, mas o que você faz, garoto? Eu falei, eu sou jogador de futebol, todo contente, né? Eu falei, vai falar que eu jogo no Corinthians e tal, né? E aí o pastor, naquelas igrejas bem tradicionais, né, falou assim, mas Jesus não quer jogador pro time dele. Ali foi um balde de água fria, me desmotivou totalmente. E eu que estava aberto, estava disposto a querer conhecer cada vez mais, porque eu sempre tive muita vontade. Mesmo eu sendo católico não praticante, eu sempre procurei saber um pouco mais, sempre ler a Bíblia, sempre estudar. Quando eu frequentei, eu tive que fazer o catecismo, né, com 10 anos, e lá no catecismo muita coisa eu discordava, muita coisa eu já questionava, eu já batia a boca ali com a professora, falando, não está certo, não é isso. Então já tinha essa veia de discordância, né, e ali querendo procurar alguma coisa, quando o pastor falou isso, foi um balde de água fria, e eu falei assim, mãe, se eu tiver que deixar o futebol,
eu não quero não, porque eu vejo tantos atletas de Cristo aí que são inspirações, como o Silas na época, né? O Silas era uma grande pessoa que eu sempre me espelhava e me inspirava. Eu falei assim, tem tantos atletas de Cristo, né? Teve o goleiro, o João Leite aí do Atlético, por que não, né? E passou, mas nós muito novos na fé também, né? Minha mãe também muito nova. Acho que o pastor também não soube ali explicar corretamente qual seria o sentido dessa frase, né? E passou um tempo, e aí eu tinha um amigo meu na minha classe, um grande amigo meu, e ele falou assim, pô, Flávio, vai ter um campeonato na minha igreja lá e eu tô precisando de um goleiro, você não quer jogar para nós? E ele era da igreja do Nazareno. Eu falei assim, você tem certeza, mas pode jogar? Ele, claro que pode, vai ter um campeonato lá, vem jogar para nós. E aí eu fui jogar esse campeonato. E aí acabei jogando esse campeonato, acabei pegando amizade, acabei começando a frequentar os cultos, e foi dali que eu aceitei Jesus e comecei a minha caminhada de fé. Legal. Muito joia, muito joia. E, Flávio, assim, pegando a sua história, né, que você falou aí, engraçado, essa história do começo lá, quando você estava atleta, coração aberto, disposto ali a ouvir, e aí veio o balde de água fria, né? E aí depois você consegue novamente voltar aí num campeonato desse e ter essa relação com o pessoal da igreja. E hoje, mais velho, mais experiente, depois de ter passado tudo isso, como que você enxerga o futebol e a sua carreira como uma ferramenta, né? Pegando aí lá do princípio, exemplo, se você imaginasse que as pessoas falassem como aquele pastor falou para você, não, Jesus não quer, Deus não quer jogadores de futebol, né? E aí hoje tudo que você já viveu, depois de convertido e tudo mais, como que você vê hoje o esporte como uma ferramenta? É verdade. Eu sempre falo que o que eu penso, né, que o pastor, acho que quis dizer naquele momento, eu acho que ele quis expressar assim, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uhum. Que na verdade ali eu acho que eu buscava mais o futebol do que as outras coisas. E acho que ele Sim. não soube expressar. Então depois de algum tempo, mais maduro na fé, então eu acho que eu pude entender que ele quis dizer isso, né? Mas eu vejo como grande ferramenta o esporte, quantas e quantas pessoas eu conheço e eu sei que se converteram através do esporte, né? O esporte é uma grande ferramenta, sim, não só o futebol, mas acho que o esporte em si, todo o esporte, é muito gratificante. Eu lembro que na época que eu era jogador profissional de futsal, eu entrava em quadra na época e eu distribuía os livretinhos para a torcida, né? Muitas vezes até a Bíblia dos Atletas de Cristo, tinha a Bíblia dos Atletas de Cristo, então muitas vezes também distribuía as Bíblias. Então, assim, o esporte sempre foi ferramenta, não só na minha vida, mas na vida de muitos atletas, né? E hoje eu vejo, assim, como muito maior, porque hoje a exposição que eu tenho, principalmente, ela é muito maior. Como a Drica falou, eu acabei ficando conhecido pelo YouTube e pelo canal do Falcão. Então, hoje a exposição é muito maior. Então, quantas e quantas pessoas não vê na gente, né? Não só em mim, mas principalmente em nós, youtubers, e muitas crianças, né? Nos veem de uma forma assim, como exemplo. Então, é muito importante que a gente possa dar um bom testemunho, principalmente, mas sempre falar do amor de Deus, sempre falar do amor de Jesus. Eu procuro todos os dias estar postando no meu Instagram, sempre uma mensagem, sempre uma frase, sempre alguma coisa. E muita gente já vem falar, pô, Flá, que legal, pô, que igreja que você vai, como que você é? Então, sim, sempre tem esse tipo de pergunta dos seguidores, dos fãs, e com certeza, se a gente está ali, se a gente está exposto, a gente tem que levar a palavra de Deus, né? É isso que ele nos deixou, né? Que a gente tem que levar a palavra dele aonde quer que a gente vá. E nada mais justo e nada mais correto do que agora que a gente está nessa exposição, a gente também fazer essa transmissão dessa palavra dele. Isso aí. Olha, é maravilhoso ver isso na sua vida, Flá, porque nós sabemos que as crianças quase não assistem TV. Agora é youtuber, né? Tem os sobrinhos, tal. E eles realmente, como você falou, você é uma referência hoje para
as crianças. Talvez os pais não conheçam, pais que acompanharam futsal sim, mas talvez os pais não conheçam, mas o filho conhece você, te segue Exatamente. e te vê E, como hoje, referência. principalmente hoje no nosso país, que nós somos muito carentes de ídolos, né? E principalmente Sim, nessa modalidade do futsal, do futset, nós somos muito carentes de ídolos. Então aquela garotada que está no YouTube todo dia acaba enxergando a gente como ídolo. Por um lado é muito bom, mas por outro lado é muito ruim. Porque, na verdade, nós não queremos ser ídolos de ninguém, né? Quantos e quantos atletas que são profissionais que podem ser ídolos dessas crianças? Eu, muitas vezes, ainda falo. Uma criança ou um jovem vem falar assim, pô, Flamengo, você é o melhor goleiro do Brasil. Você fala, não, eu não sou. Tem muitos goleiros melhores do que eu que você pode se espelhar e com certeza você vai ser melhor para você do que se espelhar em mim. Mas é isso que eu falei, a gente está tão carente de ídolo que as pessoas acabam vendo na gente um exemplo. Então a gente tem que passar sempre esse bom exemplo. E por isso que eu não só voltei a jogar, mas procuro estar assim bem para também poder educar essas crianças de uma maneira legal. isso aí. Infelizmente, a gente corre aqui contra o tempo. Papo muito, muito maravilhoso demais. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem aí para essa garotada, para os pais, ou para, de repente, alguém que ama esporte. Deixa uma mensagem aí para essa galera. Claro, com certeza. Eu que agradeço o convite, Drica, Brunão. É muito bom estar falando com vocês. Estou sempre à disposição, sempre que precisarem, podem contar comigo. Eu sempre falo que é sempre um orgulho e um prazer enorme falar um pouco da minha vida, falar um pouco da minha trajetória e principalmente falar de Deus, falar do amor de Deus. E a mensagem que eu quero deixar para vocês está lá em Filipenses 4,13, que é aquela palavra que eu sempre coloco em todos os lugares que eu vou, que é aquela frase que sempre me segue, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso, você também pode. Nunca desista dos seus sonhos, sempre corra atrás, mas sempre lute. Treine e treine muito. Se você for goleiro, treine um pouquinho mais. Com certeza você vai alcançar os seus objetivos. Então não se esqueça, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus abençoe a todos aí. Obrigado. É isso aí, gente. Flá, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado também pela companhia de vocês. Se você deixou de assistir algum dos nossos programas, não deixe de acessar lá o nosso streaming da IPP Play. E foi muito bom estar com vocês aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.